Acabem com as dores e os espinhos também. Pregadores de rosa, prega os espinhos também. Prega que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhuma luta ela tem. Não pregue facilidade para o caminho do céu, se não houver santidade, o cristão jamais virá livre. Pregadores de rosa, prega os espinhos também. Prega que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nem o valor ela tem. Pastor que usa cajado a conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando o Senhor devolverá. Pregadores de rosa, prega os espinhos também. Prega que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nem o valor ela tem. Porque a fé sem as obras para Deus, nem o valor ela tem. Amém, Jesus? Graças a Deus. Quem é gente pentecostal diz aleluia. Quem tem duas mãos sãs diz aleluia. Quem tem a duas mãos sãs, louva a Deus com as palmas. Aleluia. Aí vem na igreja para nós se alegrar, não para ficar triste, né? Mas tem que se alegrar, louvar a Deus, né? Para que Deus venha operar mais na nossa vida. Vamos fazer uma oração a Deus, para receber o nosso pastor Manuel, aleluia a Deus, que vai dar ensinamento para nós essa manhã da palavra de Deus. Quem precisa aprender mais de Jesus diz amém. Então vamos orar a Deus. Soberano Deus e eterno Pai. Meu Deus, eu te peço, meu Deus, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, que o Senhor Jesus, meu Pai, é de perdoar, meu Deus, os meus pecados, perdoar minhas falhas, minhas fraquezas, minhas ignorâncias, minhas iniquidades. Tem misericórdia de mim, Pai, pobre pecador, meu Pai. Mas, Senhor Deus, meu Pai, tem tido misericórdia da minha vida e da minha família. Confirma a tua bênção e vitória da vida do céu, meu Pai. Nossa, nessa manhã, meu Pai. Abençoa aí a sua família, abençoa seus familiares, meu Pai. Meu Pai, seus filhos, sua esposa, meu Pai, seus netos, todos os seus familiares. Confirma a tua bênção e vitória da vida do céu. Usa aí, Pai, que nós somos usados, meu Pai. Meu Pai, no ensinamento da palavra, do livro, meu Pai. Vivendo e aprendendo cada vez mais, meu Pai. Nossa, meu Pai. Ó Deus, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por mais nosso trabalho. Ó, Pai, a primeira semana do ano de trabalho, 2024, é no último mês, Pai. Ó, Pai, quanto trabalho. Hoje, Pai, é o caso, Pai. A primeira semana do ano, meu Deus, está terminando, Senhor da glória, Pai. É um ano de 2025, meu Pai. De bênção e salvação da nossa família, meu Pai. Confirma a tua bênção e vitória de cada um, meu Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos receber o Senhor de Deus, Pai, bem alegre. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo, salve o nome dele, Senhor, meus irmãos, louvamos a Deus por que Ele está fazendo e fazerá, como sabemos, e
altos e baixos, vida. Mas se não puder descartar, eu pego muito importante os celulares também. Tá bom. Se não puder descartar, eu pego é apropriado servir a Deus. Por quê? Porque houve o dia em que Deus liberou o Espírito Santo em cada coração para vivificar, para que nós possamos transmitir a palavra a outras pessoas, testemunhando aquilo que já recebemos. Por isso que o tempo é de oportunidade, grande oportunidade. Nós vamos fazer mais uma oração. Vamos sempre pedir a Deus que a sua boa palavra ela continua alojando em cada coração, preparando a pessoa. Porque quando nós catamos a oportunidade dada por Deus, é um sinal que nós estamos entendendo o que a palavra diz. Estamos entendendo, compreendendo. E isso que chama de perseverança. Perseverança. Vamos orar, vamos pedir a Deus que, como sempre, o Senhor continua nos beneficiando. Oramos uns pelos outros, nos manda a palavra de Deus. Senhor Deus, Pai poderoso, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, estamos, meu Deus, meu Pai, Senhor Deus de amor, te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos deu nesta época, meu Deus, meu Pai, cada evento, cada momento, a tua palavra, ela vem, Senhor da glória, beneficiando cada irmão e cada irmã, e a tua igreja constantemente, meu Deus, Senhor da glória, abrindo nossas mentes, para que a tua boa palavra, ela venha, Senhor da glória, nos levar à permanência constante no poder da tua palavra gloriosa e maravilhosa. Louvado e glorificado és o teu santo nome, meu Senhor, e permanece, ó Deus, para sempre. Ah, Deus de glória, Deus de amor e de bondade, apresentando as famílias, Senhor, da glória. Meu Deus, que ainda não receberam palavras que receberam também, apresentando a tua obra na face da terra, Senhor, onde tem alguém que esteja incumbido a pregar a tua palavra. Dai o livramento, Senhor da glória, abrindo a mente de cada um, abrindo a mente, Senhor da glória, de cada pessoa, meu Deus e meu Pai, na virtude do teu Evangelho santo e poderoso, permanece, ó Deus, para sempre, na virtude divina, Senhor, da tua graça, maravilhosa e poderosa, e permanece, ó Deus, em Cristo Jesus, teu amado Filho, na virtude divina, Senhor, da tua graça maravilhosa, santa e poderosa, Deus de glória, nesta manhã e nas demais também, nos demais momentos, Senhor da glória, e a tua graça, Senhor, que não tem faltado, e nem há de faltar, meu Deus, na vida dos teus servos, das tuas servas, Senhor, com teu poder divino, santo e maravilhoso, na virtude do teu Evangelho santo e poderoso, ó Deus, apresentando a nação de Israel, apresentando, meu Deus e meu Pai, também, como, Senhor da glória, outras nações, apresentando o poder da tua graça santa e maravilhosa, e permanece o grande Deus eternamente, na virtude divina, Senhor, da tua palavra maravilhosa e poderosa. Deus de amor e de bondade, com teu poder divino, Senhor, santo e glorioso, Deus, Pai, na tua virtude divina, Senhor, da tua palavra,
para sempre, no poder divino, Senhor, na tua graça. Santo, glorioso e maravilhoso Deus, que a tua palavra, ela vem, Senhor, cada momento, meu Deus, cada momento, nos edificar como tens nos edificado, nos segurar, como tens nos segurado, meu Senhor amado, na virtude divina, Senhor, da tua graça santa e poderosa, do teu poder maravilhoso, santo e divino, que permanece, ó Deus, para sempre, Senhor da glória, em Cristo Jesus, teu amado Filho, bendito és o nome dele para sempre. Amém. Glorificado é o nome do Senhor da glória, bendito é o nome do Senhor, que permanece para sempre. Quero dar uma oportunidade para o Marcos. O Marcos, conhecido por todos nós como Coco, que é o apelido Coco. Vamos, traga ele aí para. Ele gosta de orar do jeito que ele entende, não é? Graças a Deus. Especial, mas tem essa mente, não é, de servir a Deus e ora na graça de Deus, ora no Espírito Santo, como nós sabemos, e isso é importante. Por quê, irmãos? Porque a época é muito rica para servir a Deus. Só não se enquadra quem não quiser mesmo. Primeiro, porque é de graça. Segundo, porque é abundante a palavra de Deus. Quero convidar minha esposa aqui para nós, como sempre, orar, fazer orar para Deus, porque Ele é bom. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Quero fazer um convite também. As pessoas que estão lá atrás, vem mais para frente. Se for possível, daqui a pouco iremos meditar nessa palavra sobre a época que estamos vivendo segundo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Quem estiver lá atrás, venha mais para frente. Sejam bem-vindos em Cristo, Senhor da glória. Aleluia! Cumprimento, amada igreja, na santa paz. Igreja, vamos glorificar o nome do Senhor com 8 e 7. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda
Pai amado, tenha misericórdia e alcança as autoridades na terra. Eu entrego, Senhor, tudo nas suas mãos, assim, meu Pai, com uma palavra que vai ser pregada. Que cada coração esteja aberto para ouvir, Senhor, aquilo que vai ser falado nessa manhã. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, irmã Juliana, como sempre. Não pare de dizer não do Senhor, porque Ele é bom. E das vidas vagas preciosas, seu nome está bem, todas têm quantas muitas bênçãos desafio uma vez, viverá surpresa quanto derá. Salve a igreja com a paz do Senhor. Deus tem guardado você com muito carinho e pronto está toda hora a te defender. Tem sido fiel companheiro pra você no caminho. E em sua palma da mão Ele leva você. Se as lágrimas molham seu rosto, saiba que é o Espírito Santo. Veio enviado por Ele para te consolar. E com muita sabedoria enxugar seu pranto. E te mostra mais uma vez como sabe te amar. E quem Ele ama, jamais esquecido, está protegido pelas suas mãos. E nessa vida é abençoado, e na outra vida tem a salvação. Por amar você, Ele manda um anjo forte para te defender, faz cantar água da rocha para você beber. É assim, esse Deus não deixa desamparado quem recebe o seu. Por amar você, Ele multiplica azeite para sol e lua. Se preciso for no mar, Ele abriu a rua. Por amor, Ele faz de você hoje um grande vencedor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vencedor, mais perto que quero estar, que gostaria que a igreja participasse, de pé, vamos ler a palavra de Deus. De maneira, a Bíblia ensina que nós estaremos sempre perto de Deus, ou como poderemos estar cada momento a mais, crescendo mais perto. Hoje está perto, amanhã estará mais perto de Deus. A Bíblia tem essa resposta exata para que cresçamos em Cristo, Senhor da glória. Em 1ª Epístola do apóstolo Pedro, do capítulo 2, vamos já meditar bem nesta boa palavra do Senhor, nosso amado Deus. Aleluia. 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2. O apóstolo Pedro, o homem que se converteu plenamente. É uma realidade nisto. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Encontraram? 1ª Epístola do apóstolo Pedro. Mais perto quero estar. Não é assim? E não é uma palavra pequena, mas é uma realidade.
pois, toda malícia e todo engano, e fingimento, e inveja, e todas as murmurações. Versículo 2. Desejai impetuosamente como meninos, novamente nascidos, a leite racional. Preste atenção, leite racional. Veja bem, talvez eu não saiba o que significa essa palavra, não falsificado, para que por ele vais crescendo. Só até aqui, pode sentar, nós oramos, para confiar no Senhor da glória. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus. Temos uma excelente receita para que o crescimento em Cristo seja sempre aperfeiçoado continuamente. Desde que a pessoa aceita a palavra, no momento, a Bíblia ensina isso com muita ênfase. No momento em que a pessoa recebe a Cristo, demonstrando arrependimento, ela já é beneficiada com o selo do Espírito Santo. Estão compreendendo? Para que possamos encontrar ou seja, que não descobriu, descubra o caminho de crescer. Vou repetir as mesmas frases. A Bíblia nos diz que no momento que a pessoa ouve a palavra e crê, naquele momento ela recebe o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem sua convicção, sua firmeza racional. Isto é, o Espírito Santo, ele vem sobre os que de contrário recebem a palavra, ensinando algo fundamental, algo permanente, algo certo, se chama racional. O Espírito Santo. E com esses bons princípios, aí a pessoa não depende somente da oração, nem também somente do jejum. Ela depende também, indispensavelmente, da constante leitura da palavra de Deus, examinando-a na direção do Espírito Santo. Porque a palavra que nós lemos, o apóstolo está referindo, não é isso? E vem o Espírito Santo para tirar de nós o quê? Tudo aquilo que não é agradável a Deus. Inclusive aqui expressa a palavra malícia e fingimento. Quer dizer que o selo do Espírito Santo, ele vem sobre nós, promovendo outra linha de pensamento, transferindo do pensamento humano para o pensamento divino. É o princípio de uma carreira por jornada, os que aceitam a Cristo Jesus. Porque desde que a pessoa aceita Cristo, ela precisa estar sempre orando. A gente já ora, talvez nós não oremos tanto, porque a gente vai mesmo, mas orando. E além de orar também, a pessoa não pode deixar de não examinar o bem. As Escrituras, porque as
lendo a Bíblia Sagrada no Espírito de Deus, porque é a única maneira de você compreender a interpretação do racional, a interpretação da coisa certa. É somente na inspiração do Espírito Santo. E Ele nos deu, o Senhor da glória, nos deu com abundância. Então, a gente precisa estudar, porque fora do racional vem o emocionalismo, o pensamento e o sentimento. Existe, claro, que sentimentos de Deus, do Espírito Santo, mas o sentimento de Deus, no sentido espiritual, proveniente de Deus, ele vem junto com o raciocínio. Raciocínio é você ter certeza que algo está certo. Como nós lemos aqui em 1 Pedro, a palavra está referindo para que deixemos também toda a malícia. O que significa malícia? As pessoas que têm mania de medir uma outra com os olhos e punha lá com a língua. Se malícia mata, ela mata. A Escritura nos diz em Judas de Arce, a partir do versículo 21 e 22, que nós devemos apietar dos que estão duvidosos com temor a Deus, ou seja, não zombar das pessoas, não usar malícia porque ela mata, deixando a malícia. E a palavra diz, aborrecendo deles com temor a Deus, com reverência, com sofrimento de pessoas que testemunham que tem o Espírito Santo, aborrecendo a deles com temor até a roupa manchada da carne. Os apóstolos nos ensinavam assim, eles eram cheios do Espírito Santo, e por motivo do qual eles também eram cheios do temor de Deus. Eles observavam uma pessoa que não estava muito bem, condizente com a palavra, talvez até mesmo sendo nua, assim por diante, mas eles não zombavam, não criticavam, mas compadeciam. Isto é isenção do quê? Isenção de malícia. Porque desde que o cristão é selado com o Espírito Santo, se ele prestar atenção, ele ou ela, quando ele orar ou ela orar, automaticamente ela vai orar no Espírito. No Espírito, responda, Espírito de verdade, o Espírito Santo, o Espírito que leva-nos a submetermos segundo a vontade de Deus. Tanto que a oração, eu estou citando, mas faz parte de nós lemos Judas, versículo 20, assim está escrito, mas vós edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Porque a oração do Espírito Santo, a criatura, ela está sujeita ao Criador. E já que ela está sujeita ao Criador, ela vai ao Espírito Santo, leva ela a edificar a ela mesma. Tudo aquilo que ela pede a Deus, ela não pede com determinismo, ela pede com permissibilidade.
Ela não determina, ela sujeita. Seja feita. Já tem na oração do Pai Nosso esse versículo, chave na oração, modelo. Porque aí Deus sabe que, ou nós sabemos, quando estamos orando pelo Espírito Santo, nós temos plena certeza que Deus ouve as nossas orações. Porque desde que desapareça a malícia, entra o contrário da malícia, é a simplicidade. Em Cristo Jesus, o Senhor da glória. E a conexão com a simplicidade é a prudência. A pessoa não fica somente simples, mas ela fica também prudente. Ela mede as palavras para falar. Ela irá falar com alguém. Ela pensa também na família da pessoa. Isso é prudência. Está compreendendo? Sabe como deve aplicar a palavra no momento exato, à medida da altura que a pessoa está para ouvi-lo. Pensa também que ela tem uma responsabilidade não só com uma pessoa, mas com a família da pessoa. E Jesus que disse isso. Está compreendendo? Jesus, o Senhor da glória, ele fez uma promessa com juramento. Mas ele teve muito cuidado com a família de Davi. Por isso que eu estou referindo o racional. Ele teve todo cuidado com a família. Quem já leu isso? Vamos começar, depois de voltar aqui nessa palavra. Abra sua Bíblia lá no Salmo de número 89, versículos 30 ao 35. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Estamos no culto de ensinamento. E o ensinamento, ele ensina-nos, já fala ensinamento. Ele nos ensina a perseverar. Nos isenta do emocional predominante e nos leva ao raciocínio da coisa certa. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Lá no Salmo de número 89. Glorificado é o nome do Senhor. Salmo de Etã. Palavra de Deus. Aleluia. Encontraram todos? O versículo 30, nós vamos ler até o 35. Se seus filhos deixaram a minha lei e não guardaram os meus juízos. Vocês estão acompanhando a leitura? Quem pode acompanhar? Quem não tem possibilidade de ler, mas acompanha, ouça com atenção. Eu comecei a leitura do versículo 30, né? Se profanares os meus preceitos e não guardares os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. E diz aqui a palavra do Senhor: não quebrarei o meu conselho, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Versículo 35. Uma vez jurei por minha santidade, diz aqui a palavra de Deus, e não mentirei a Davi. Fala da promessa
fala da finalidade da promessa, o compromisso da promessa. Não sei se todos compreenderam que Deus, Ele faz uma promessa conosco, Ele jura por Ele mesmo que Ele só não ajudaria quem não quiser nisso. Assim ajuda. Se não você conhece talvez um pouco da história da família de Davi, houve grandes catástrofes, oposições, mas a palavra com juramento, Deus castigou os filhos de Davi, o próprio Davi, mas a fidelidade de Deus com o pai e os descendentes permaneceu. Assim também é hoje. Nós deixando a malícia, como estamos referindo, e também na sequência de Pedro, diz que nós deixamos também o fingimento. Fingimento. O que é fingimento? Fingimento é tudo aquilo que é muito de aparência, mas não condiz com lá dentro. A santidade nunca começa por fora, quem sabe? Quem sabe levanta as mãos mesmo, a santidade nunca inicia-se por fora, ela inicia-se por dentro. Porque dentro, ou a pessoa recebe a libertação, conhecido na Bíblia como pureza de coração, ou então ela recebe o coração fingido. Finge que ele está amando muito a pessoa, mas no exterior não está. É o que não condiz com o que a palavra nos revela, nos diz, a palavra de Deus. Então veja bem, e para que essas atitudes sejam bem executadas, há mudança na palavra. Não é apenas o ensinamento simplesmente na letra, é na virtude do Espírito. Glória a Deus. Porque eu vou repetir as mesmas palavras do princípio. No momento em que a pessoa aceitou Jesus, ela foi enriquecida com a plenitude da graça de Deus. E somente esta graça é que deixa nos ser apaixonados por esta palavra, a Bíblia Sagrada. Sem a unção plena do Espírito Santo, a unção plena é isso, ó. Você vai recebendo a unção de Deus, e a unção ela tem qualidades, e ela vem, atua como fruto permanente. O que é fruto? A pessoa tem paciência. Paciência não é apenas um dom passageiro. Paciência é o fruto. É fruto do que conserva aquilo que a pessoa recebeu no princípio. O Espírito Santo, ele vem com fruto. Pode avaliar que Jesus diz que não tem paciência, não guarda a alma. Quem não tem paciência, os dons são passageiros. E quem não tem paciência, escandaliza. Já leram isso? E quem não tem paciência, perde as oportunidades que é dadas como teste, luta, tribulação, assim por diante. Então veja bem, ele está falando de fruto. Quando a palavra está referindo aqui racional, em Pedro, como vemos, é o seguinte: a própria palavra manda
ordena-nos a buscar a Deus. Buscar em que sentido? Aprender, porque por ensinar a aprender, eu gosto de aprender. E quem gosta, diga um amém. Por que devemos gostar de aprender? Para que também devemos ensinar outras pessoas. E ver Paulo dizendo a Tito, fazendo um parênteses, Paulo dizendo a Tito que as mulheres idosas sejam capazes, suficientes para ensinar as mulheres mais novas, ser boas donas de casa e cuidar dos seus próprios filhos, criando na demonstração do Senhor. Então, eu gosto de aprender, porque eu gosto de transmitir. É um prazer que temos transmitir a palavra. E analisando o que a Bíblia está referindo, que leva-nos a deixar o fingimento, é o fruto do Espírito. O que leva-nos a transmitir confiança no sentido da própria palavra de Deus, é o fruto do Espírito chamado benignidade. Por que Pedro está referindo? Não criado com leite falsificado, para que por ele vale o quê? Crescendo o contrário. Pensa que está crescendo para cima, está crescendo o contrário. Então, por isso que é bom você compreender, pensar e meditar. Uma pessoa benigna, ela tem o efeito pleno racional do Espírito Santo. Porque a palavra benigna ou benignidade significa conservação da bondade. É o tipo da pessoa que ela não é bipolar. E quando isso sucede, porque somos humanos, somos falhos, você já tem a defesa da fé para defendê-lo, para não parar de crescer. Por elas vai crescendo, essa palavra. De tal maneira que os membros do corpo de Cristo, eles vêm para a igreja crescendo. E os que prestam atenção na palavra, saem da igreja crescendo. Glória a Deus. Crescendo no quê? Tem os crescimentos. Quando Jesus Cristo disse aos discípulos, no capítulo 1 de Atos, versículo 8, na sequência 9 e 10, ele disse assim aos discípulos: ficai em. O que ele quer dizer com isso? Crescer. Ficar em Jerusalém orando. E ele exortou: fique em Jerusalém crescendo em oração. Mas a oração unânime. Diz em Atos capítulo 1, versículo 14, e eles permaneceram unanimemente em oração. Isso é, todos de um mesmo parecer, todos de uma mesma pureza de coração. Então eles estavam crescendo para onde? Para dentro. Eles não estavam unidos em oração? Estão compreendendo? Que a doutrina de Cristo sempre foi abundante, rica, permanente e crescente. Nada de mesquinhez. E é tudo de graça. E eles continuavam orando com corações limpos. De repente veio aquilo que o Senhor tinha prometido, revestimento. O selo do Espírito Santo, eles já tinham no dia que receberam a palavra. Está compreendendo? Mas depois de 10 dias, referente à subida de Cristo, eles receberam o quê? Eles receberam o Espírito Santo como revestimento sem medir.
receberam sem medida. Se a pessoa tem o Espírito Santo, ele é selado com o Espírito Santo, porém, mediante a sua convivência na vida, ele tem dúvida, tem muito medo todos nós temos, mas não é um medo que chega a ponto de negar a Cristo. Não é o rico com medo de ser pobre. Não é o que faz bem feito com medo de ser criticado. E não é o que faz mal feito também com medo de ser censurado. Não. Aí o Espírito Santo, ele vem nos trazendo um padrão do que, irmãos? Ele vem nos trazendo um padrão de contentamento com a salvação. Com a salvação. Porque o salvo, ele está contente com aquilo que ele tem. Quem já leu isso? O apóstolo Paulo é vestido por o Espírito Santo, os apóstolos, todos eles, claro. Eles eram plenamente contentes com aquilo que eles tinham. Isso nos demonstra que o Espírito Santo, ele é o pleno remédio contra a ansiedade generalizada. É a maneira que o Espírito Santo usa a pessoa quando ela está no lugar, é uma posição racional. É o racional. Você está contente, mas tem um contentamento acima do que tinha antes. É o contentamento de ser salvo. Por isso que o apóstolo estava referindo sobre o Espírito Santo, sobre o leite. Leite quer dizer, leite por quê? Porque a gente é humano. Você recebe a palavra. Tem coisas da Bíblia que você não compreende, mas aí o Espírito Santo inquieta. Sabe que ele nos inquieta. Quando a gente erra, o Espírito Santo nos... pode-se usar a palavra corrigir, é uma inquietação. Mas quando também nós temos a leitura do Espírito Santo, nós sentimos inquietos para examinar a palavra, ou ouvir a palavra, porque a gente observa que o efeito da palavra é a nossa segurança constante em Cristo e para uns para com os outros, o Senhor da glória. Por isso que ele está referindo o fruto do Espírito, não desejando, mas como criança, princípios, bons princípios, são bem fundamentais. Porque quando nós aceitamos a palavra, nós não podemos deixar de maneira alguma a Bíblia Sagrada como a linha de frente da leitura dos exemplos de Deus em Cristo, porque não podemos deixar alguma de maneira nenhuma. Porque são as Escrituras que testificam de quem? Quer saber quem é Cristo? Examine as Escrituras. Tem João 8:32, né? Examinais. Não conheceria a verdade nos libertará. Mas em capítulo 5 de João, verso 39, o Senhor está referindo. Examinais as Escrituras, porque vós cuidaste nelas, e são elas que de mim testificam. Justamente. Então, veja bem, quando não há raciocínio, há o pensamento, ele desvia. Como sempre nós temos comentado sobre a interpretação correta da palavra. O que significa servir a Deus em espírito e em verdade? São coisas que se ouvem constantemente. Mas se não houver uma explicação, fica só nisso. A pessoa pode estar servindo a Deus em espírito e pensando que está em espírito e em verdade. Vocês estão compreendendo a pergunta? Qual
motivo que a Bíblia Sagrada nos ensina, em que sentido a Bíblia nos ensina servir a Deus em espírito e verdade? Quando a mulher samaritana questionou com Cristo sobre a adoração lá no monte ou em Jerusalém, porque ela precisaria prestar um sacrifício de proselitismo, ou seja, de união de samaritano com judeus, porque aquela mulher, ela tinha agora aceitado a palavra, saiu para para tirar água e saiu como uma missionária. Só que ela estava convertida e precisava oferecer um sacrifício na época. Ela pensou na lei. Aí ela falou, ela entrou em contato com Jesus. É adoração. Não diz que os nossos pais adoraram nesse monte, assim por diante, né? Devemos adorar. Ela estava falando sobre o sacrifício. Aí Jesus instruiu ela dizendo, não, sabe aonde você vai adorar a Deus? Aqui mesmo onde você está. Glória a Deus! Aqui mesmo. Aí ele expressou em João 4, né? 24, 30, 23, 24. Aí ele disse, importa que Deus é Espírito, com E maiúsculo. Deus é Espírito. Quem importa que os verdadeiros adoradores adorem, faça o gráfico assim, ó. Em Espírito, não, calma aí. Em Espírito, espaço, tira a mão, as mãos, a horizontal, em verdade. Por quê? Porque se adorar a Deus somente em espírito, e não estiver, e não deixar a malícia e o fingimento, e crer em Deus, em meia verdade. E a meia verdade Deus não aceita. Ele aceita que adoremos a Ele único e amemos a família dele. Glória a Deus! Aí começa a falar, aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Compreenderam? Por isso que as seitas, que são decentes, são pessoas que fundam uma determinada ideia no mistério e têm o desvio fundamental da igreja primitiva. Você ama a Deus? Ama. Você considera o povo de Deus no modo geral? Ah, mas aí começa a procurar palavras para se defender, então é o caguejo. É a negação da verdade. É a meia verdade. Então Jesus disse para aquela mulher, estava como exemplo, que estava tão revoltada, e ela não quis nem prestar o balde nem a corda para Jesus tirar a água se ele quisesse. Ele falou, o poço é fundo e tu não tens por que tirar a água, só que ela tinha. A mesma que dava a entender, e ela disse, eu tenho, mas não te empresto. Está compreendendo? Não é assim, família? Analisando a questão. Aí Jesus, o Senhor na glória, aquela mulher naquele leitinho, mas falando com Cristo, já era o leite racional. Aí ele disse, importa vertical. Está no adorar a Deus, está no vertical, direto. O véu rasgou no vertical, abrindo espaço, glória a Deus, para que as pessoas chegassem diretamente, individualmente a Deus, para serem beneficiados por Ele. Aí o Senhor continuou dizendo à mulher, porque o Pai procura os que tais obras praticam em espírito. Vira a mão de novo. Aprender a falar, aprender a fazer o gesto. Adorar a Deus em espírito
Espírito é crer unicamente nele como Salvador em Cristo. Mas adorar a Deus em verdade não está no vertical, está no horizontal. Aí a família dele tem que ser amada. E nós sabemos que, convivendo com a humanidade, existem pessoas com mais dificuldades, outros com menos dificuldades, outros que desenvolvem mais. Aí entra o processo da paciência no horizontal. Vocês compreenderam ou não? Compreenderam bem? Por isso que é ensinamento chama ensinamento racional. É o raciocínio da coisa certa, para que não haja engano. Se eu considero o meu irmão estruturado no amor de Deus, a Bíblia nos ensina que o amor não tem fronteira. Glória a Deus! Ele não possui fronteira. O amor não tem limite. O amor é de maneira mundial. Cristo, como sabemos, nem precisa ler, que os irmãos conhecem, dizendo: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Mas quando Jesus está, ele para de estar ouvindo, mas ele não chega. Jesus não chega, está compreendendo? Cristo não chega, Cristo não entra e sai. Eu estou falando no sentido geral. Cristo não chega, ele é presente. Ele é presente em todos os lugares. E onde estiver 2 ou 3, ele é presente, confirmando aquela bênção que o Senhor nos deu. E além disso, a palavra nos diz que ele nos deu o Espírito Santo em forma, como eu já até expressei, a palavra, em forma de frutos, forma de fruto. Os frutos são 9. Quem sabe? Não sabe não? Estamos já praticamente terminando. Abra sua Bíblia em Gálatas 5, 22 e 23. É o testemunho de Saulo. E o Senhor beneficia com o fruto do Espírito em 9 qualidades. 9 qualidades. Maravilha. E o Espírito Santo, que comanda o fruto, comanda os dons, é o número 10. Encontraram aí Gálatas 5, 22 e 23. Encontraram? Olha o que diz a palavra, né? Mas o fruto, já falei? Isso aqui, irmãos, é mais do que dom, não é dom. Dom, porque os dons são passageiros, os frutos são permanentes. Entenderam? No arrebatamento os dons não subirão, mas o fruto acompanhará. Por isso que temos que ter o fruto hoje com abundância, e Deus deu com abundância. Vamos ver o versículo 2, como diz a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo 22, está compreendendo? Contra essas coisas não há a lei do efeito da lei moral em nós. Lei moral. Se os irmãos olharem bem, são 9 qualidades. Por que quando Jonas, às vezes ficou um pouco constrangido porque era homem, e ele obedeceu a voz de Deus por causa que ele tinha a visão não só dele para com outras pessoas, a visão dele para com ele e a visão para com Deus. Porque esses 9 dons são divididos em 3 grupos. O primeiro grupo é mansidão,
benignidade e temperança, chamados de domínio próprio. Esses 3 grupos é para Deus. Está compreendendo? Aparece o outro grupo, que é para nós. Gozo, fé, paz, ou gozo, alegria e paz. Isso é para nós. É para nós. Agora bem, a fé está lá, claro que tudo é do efeito da fé. A fé salvífica, que não, você não precisa olhar em algo que você está vendo para que você crê em Deus. É aquilo que ele está crendo. Está vendo? A fé. Aí aparece um grupo. Outro grupo que pertence quem? Um salvo. Paz, gozo e alegria. 3. 3 para quem? Para nós. Aprendam bem, uma vez e outra. Quem gostou, querendo Deus, no outro sábado estaremos ainda. Porque é assim, tem pessoas, a gente observa que as pessoas, às vezes menos, tem uns que eles gostam de ouvir, só que eles não têm responsabilidade de aprender. Veio o mundo, veio, gostou muito, mas não permaneceu. Eu gosto de. E não funciona assim para nós. E para o próximo é a bondade, longanimidade e benignidade. A benignidade é o preparo para que o membro transmita confiança a outra pessoa. Porque a palavra benignidade significa conservação da bondade. E por que nós estamos falando uma vez ou outra? Porque Jesus falou que eram 10 crentes, 5 eram tolos e 5 sábios. 5 loucos e tolice é loucura. Não prestar atenção à palavra é loucura. E é grande, é o perigo. Porque Jesus disse, quando alguém ouve a palavra que não presta atenção, não compreende, Satanás tira coisa errada. Está em Mateus 13:19. Assim por diante. Aí entra os 3 qualidades para o próximo. Você transmitir a confiança para o próximo. Uma confiança permanente. Isso é muito lindo. Eu quero dar um testemunho, não é que eu sou melhor do que os outros, mas aconteceu e acontece. Eu trabalhava e tinha um senhor que trabalhava comigo. E ele, empregado muito de confiança, muitos anos trabalhou. E ele confiava tanto que ele permitiu que o dinheiro dele fosse colocado na minha conta. Isso anos e anos, porque ele não tinha lugar para morar. Futuramente Deus prepararia uma casa para ele. E depois, resumindo, apareceu uma casa no Jardim Santo André. Fomos lá, compramos a casa, o dinheiro estava lá. Ontem, lá no culto de oração, quem apareceu lá? Ele e a esposa. Senhor Manuel, me que dá um abraço. O senhor não é somente meu amigo, mas considerado como meu irmão. Louvado é o nome do Senhor. Vocês estão me entendendo bem? E falou que ele vai mais, mora lá e pode ir meu amigo. Confiança. Ele disse, não, eu não vou abrir conta, eu quero que coloque na sua conta. E aconteceu. Por quê? Essa qualidade, como se chama? Benignidade. É a maneira que você transmita verdadeiramente a confiança para outra pessoa. Biblicamente falando. É o fruto pode ser em sentido comum também, porque tem pessoas que não é crente, são fiéis. E eles são de confiança. Nós estamos falando sobre o fruto do Espírito, que é uma coisa linda na palavra de Deus. Então, concluindo, são quantas qualidades? São 9 frutos divididos por quantos grupos?
Deus falou com Jonas, você está errado, ele não questionou. Ele tinha domínio próprio, ele tinha também mansidão e humildade. Porque no momento exato é isso. O mesmo aconteceu com o profeta Elias. Ele contou para Deus que Deus já sabia, Deus abriu de galho e ele disse, somente eu fiquei. Deus sabia que não era só ele. Mas Deus falou com ele não com uma voz áspera, ameaçadora, mas com uma voz mansa. Já leu? Está lá em 19 Segundos Reis, versículo 12, principalmente. E falou com ele com uma voz mansa e delicado, e o homem foi curado da depressão na hora. Glória a Deus, só para ouvir a voz de Deus. Foi curado exatamente. Só eu fiquei depressivo, quando Deus falou assim, olha, ele conheceu, ele tinha uma qualidade, ele tinha as qualidades para Deus, para sujeitar a Deus e recuperar. E serviu para qual finalidade? Exemplificando em Elias, para que a depressão fosse embora somente para nascer uma voz mansa e delicada. Ele disse a voz de Deus. Eita maravilha! Que Deus continua nos abençoando. Ele está sempre comigo. Palavra correta. Compreenderam ou não? Qual o sentido de adorar a Deus em espírito e em verdade? Aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é profissional. Não caiu uma fraqueza e porventura cometeu uma mentira, se arrependeu, se recuperou. Não, é mentiroso por vida. E a palavra diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Em João diz, aquele que aborrece seu irmão está em trevas. Anda em trevas. Não sabe para onde ele ir. Agora, alguém que ama a Deus, é o racional do Espírito Santo. Aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, ele está amando a Deus em meia verdade. Então tudo é falso. Exatamente. Nada funciona. Sim. Eu já ouvi pessoas, às vezes um dirigente, alguém preocupa com uma pessoa, que ela faz dias que não viu, e pergunta para. Eu já ouvi casos assim, também partes. Aonde você está, irmão ou irmã? Faz dias que você não aparece. A gente está sentindo a sua falta. E a pessoa responde bem assim: Deus sabe de todas as coisas, mas quem está perguntando não sabe. Ele quer saber. Então a comunicação é assim, ó. Deus sabe de todas as coisas, mas quem está perguntando não sabe. Então tem que haver a comunhão, a comunicação, porque os que creem em Cristo não são confusos. Eu tenho certeza, sou salvo. Por que eu faço de bom? Nada. E o que é que Deus faz de bom em mim? Tudo. Glória a Deus! Louvado é o nome do Senhor. Ou em nós. Sem Jesus, nada. Então é a segurança da salvação. E onde tem salvação, tem a cura divina, tem a prosperidade, tem a permanência, tem a segurança melhor. E assim seguimos. Que Deus continue nos abençoando nessa boa palavra. É a saúde, é o ministério. Os irmãos sabem que Jesus ensinava assim, sabia ou não? Ele sempre, uma grande multidão, poucas pessoas, ele pregava sempre sentado. Quem já leu? Pregava sentado. Ele não estava começando pelos gritos, ele estava iniciando pelo fundamento da palavra de Deus. Depois os glórias vêm depois. Aleluia! Glória vem depois.
A palavra começa com fundamento e depois com barulho. Eita maravilha! Que Deus nos guarda nesta tua palavra. Vamos já fazer as ofertas também. Depois irei orar em favor dos irmãos e das irmãs, ungindo com azeite, como manda mesmo até a palavra de Deus. Mas quem trouxe a sua oferta nesta manhã, ajude com amor, com alegria. Nós temos informação bíblica. Temos informação bíblica que Deus nos abençoou em tudo, lá no passado. Está escrito em vários lugares da Bíblia Sagrada, mas lá em Efésios fala que é um versículo fechado. Efésios 3, versículo 3, diz a palavra. Que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, o Senhor da glória. Então, quem pode ajudar na sua oferta, porque já é abençoado por Deus. Deus abençoa na graça, até quem não é crente no sentido comum, é como vemos, testemunhamos, e hoje, nesta manhã,